Olá, nós estamos aqui no estúdio com Pablo Paiva, que é gerente da linha de antiparasitários da Zoetis. Obrigado, Pablo, pela sua presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. Pablo, nós estamos agora entrando no período da seca, né? O que acontece em termos de parasitas nesse período? Se a gente avaliar com relação ao ciclo de vida dos parasitas, né? No período das chuvas, o parasita, a gente fala os ovos, as larvas dos vermes, elas estão muito concentradas nas pastagens, que elas dão condições para que esses parasitas permaneçam vivos, né, até serem ingeridos pelos animais. E agora no período da seca, né, a seca ela prejudica inclusive o desenvolvimento dos vermes. Então os vermes ficam predominantemente dentro dos animais. Então é um dos melhores momentos para a gente tratar ou tentar eliminar os vermes dos animais é agora nesse período da seca. Certo. Que a gente vai efetivamente conseguir limpar esses animais. E o produtor tem seguido à risca essa recomendação? Tradicionalmente, né, se a gente olhar o Brasil, o produtor concentra as vermifugações dele, todos os manejos, nos períodos de vacinação da aftosa, né? Então, a maioria, maio e novembro. Certo. Isso é histórico no Brasil. E a gente tem estudos do professor Romário, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez um estudo com mais de 1000 pecuaristas lá de Minas, para avaliar se o pecuarista, qual que é a importância ou qual que é a percepção do pecuarista em relação aos parasitas, né? E para o pecuarista, o mais importante é aquilo que ele vê, né? Então, principalmente carrapato, berne, e ele acaba não dando tanta importância para o verme em si. O verme fica quase num nível bem baixo. Só que a gente tem um outro estudo feito pelo professor Laerte Grise e vários outros pesquisadores, né, que fala do impacto dos parasitas na pecuária brasileira. O impacto é muito grande, coisa de 15 bilhões de dólares. 15 bilhões? Bilhões. E desses aí, metade é causada pelos vermes. Então, o meio científico prova e afirma que o verme é o causador por metade dos prejuízos que a gente tem aí no caso na pecuária, né? Esses 15 bilhões são anuais por ano? 15 bilhões por ano. Nossa Senhora. É um valor muito grande, né? Então, nisso aí está considerando perda de eficiência dos animais, o gasto às vezes com produtos de forma às vezes desnecessárias, né? Então, chega a esse montante. E metade disso aí é causado por vermes. Certo. Então, é importante o pecuarista ter esse entendimento que o verme, ele ainda causa um problema sério, né? O que a gente pode talvez pensar é que hoje em dia no Brasil, por toda essa evolução que a gente teve de genética, nutrição, das pastagens em si, é muito difícil um bovino em si morrer por verminose. Então, o maior impacto que a gente vê da verminose no animal é a perda de não conseguir ganhar peso. O animal ele gasta muita energia para tentar acabar um pouco com o prejuízo que o verme causa nele. E nessa época de pastagem mais fraca e tal, exatamente na seca, é que isso se manifesta com mais evidência, né? Exatamente. A gente tem que pensar, fazer um paralelo até o que acontece conosco, né? Se a gente está numa condição boa, né, de nutrição, a saúde está boa, a gente não pega gripe, não pega nada, a gente fica bem. E no animal a mesma coisa. Se o animal está com uma nutrição boa, né, então no período da chuva, ele consegue conviver de certa forma, ele consegue imunologicamente combater ou conviver bem com esse parasita. Quando vai para o período seco, o animal, na grande maioria, ele acaba sofrendo, né? Então, ele passa fome, a qualidade do pasto está baixa, então, e a carga parasitária dele está alta. Então, isso pode diminui a evolução do animal, né, em relação ao desenvolvimento dele e pode abrir portas, inclusive, para outras doenças, né? Então, é um período muito vulnerável.
E vocês estão apresentando uma proposta de tratamento estratégico disso, né? De controle estratégico de parasitas. Explica para a gente qual é exatamente. Quando a gente fala de controle estratégico, é importante deixar claro que nós não estamos reinventando a roda, né? Então, se a gente olhar o conceito do controle, as pesquisas vêm desde a década de 70. Pela Embrapa, a década de 80 ficou muito evidente o controle 579, né? O que é o conceito do controle estratégico que a Embrapa preconizava e que a gente acredita que é a forma correta de fazer? É você tratar os animais no início da seca, fazer tratamentos nos períodos dentro da seca, né? Ou seja, você vai dar uma condição para o animal, ajudar o animal a combater aquele verme que está dentro dele, e no final da seca, né? Então, assim, concentrar os tratamentos dentro desse período. Nesse período aí. Exatamente. Aproximadamente 6 meses. Exato. Então, assim, o controle estratégico, o conceito dele, e isso foi comprovado por vários estudos da Embrapa, ele traz benefícios econômicos para o pecuarista se ele realiza esse tratamento dentro da seca. Uhum. Você falou do 579, explica direitinho o que é isso. É no mês 5, no mês 7, no mês 9? Exato. Em 1985, quando a Embrapa começou a falar de controle estratégico, ela preconizava as vermifugações em maio, julho e setembro, né? Lembrando que o pecuarista sempre faz o manejo de novembro. Apesar de saber que ele ia ganhar mais, os animais iam desenvolver mais, ia ter mais ganho de peso, ele continuava fazendo o manejo tradicional. Existe uma crença que manejar os animais no meio da seca, ainda 2 manejos, que podia trazer prejuízos para os produtores, né, em termos de perda de ganho de peso. Então sempre se acreditou nisso, além da dificuldade de manejo, né? Então você a cada 2 meses tem que trazer o animal de novo, manejar novamente. Então o Brasil, por toda essa dimensão continental, a gente tem fazendas às vezes muito grandes que tem uma dificuldade de trazer e manejar constantemente os animais, né? Uhum. Bom, mas aí do 579 vocês estão apresentando agora o 5811. Exato. O que muda aí? A gente, sabendo que o pecuarista concentra os manejos em maio e novembro, a gente foi procurar uma forma de desenvolver um controle estratégico, tivesse dentro do conceito, ou seja, tratar dentro da seca. E a gente conseguiu viabilizar através de uma parceria aí junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Foram 2 anos de projeto efetivamente, mas foram mais de 4 anos, se a gente considerar desde a época da discussão, do conceito e tal, foram 4 anos de projeto. Sim. Onde a gente conseguiu validar um novo controle estratégico, que é o controle estratégico de verminose 5811 Zoetis. Uhum. E vocês têm apresentado esse conceito? Como é que está sendo a receptividade por parte dos produtores? A receptividade está sendo muito boa. A gente já começou vários eventos no campo, vários simpósios, onde a gente tem levado tanto o professor Fernando Borges, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para apresentar o projeto científico. A aceitação por parte dos pecuaristas está sendo muito boa, porque ele, hoje em dia, ele entende bem essa questão, que o manejo não traz o prejuízo para ele, né? O manejo, ele não é um manejo desnecessário. E essa questão da vermifugação no meio da seca, eu acho que ela já está, como é um manejo só, ela facilita muito o trabalho do pecuarista. Então, assim, dos eventos que eu mesmo pude participar, a aceitação está sendo muito grande. Uhum. E o benefício é bastante viável, né? Eu agradeço mais uma vez, fique à vontade se você quiser fazer algum comentário de alguma coisa que eu não tenha perguntado. Não, só um ponto que eu gostaria de reforçar, né, desse projeto que a gente fez do 5811, além da parte técnica, né, nós envolvemos também uma consultoria para fazer análise econômica, de avaliar realmente o que acontece na pecuária. Certo. E pelos dados do trabalho, né, a gente conseguiu ver que o impacto para o pecuarista ele chega a ser a quase 1,6 arrobas por hectare a mais, quando a gente compara ao 511. Então, a gente está trazendo uma linguagem
mais profissional para o pecuarista, tentando aproximar cada vez mais a pecuária à agricultura, aquela agricultura de precisão que coloca a gente aí em evidência lá fora. Então a gente quer trazer isso para o pecuarista também. Ok, muito obrigado. Obrigado vocês aí pela oportunidade.